Hoje eu vou te contar a história de Tomás Bellucci, um dos maiores tenistas da história do tênis brasileiro que encerrou sua carreira alguns dias atrás jogando no Rio Open. Quero aproveitar que o nome do Bellucci está em alta para gravar esse vídeo aqui, contando para vocês as maiores vitórias, títulos e momentos no geral da carreira de Tomás. Conforme eu for contando a história, vou colocando fotos do que eu estou falando para vocês irem acompanhando, irem visualizando a história que eu estou contando para vocês. Quem já conhece o Backhand Brasil sabe que biografia não é uma novidade por aqui. Já fiz do Djokovic, já fiz do Nadal, Federer, Serena Williams, enfim, vários vídeos desse tipo aqui, e o card da playlist de biografias vai estar no final desse vídeo aqui, como eu falei, e você pode aí estourar uma pipoca, assistir esse e todos os outros em sequência. Não vou ficar enrolando muito na intro porque tem bastante coisa para falar. Então roda a vinheta e bora ver a biografia de Tomás Bellucci. Bellucci que começou sua carreira profissional no ano de 2005 e nos primeiros anos foi jogando principalmente ITF Futures e ATP Challengers. Foi subindo bem devagarzinho no ranking, mas conseguiu algumas vitórias importantes, contra o japonês Nishikori jogando no Challenger em Bogotá e contra o Coria em dezembro de 2007. Mesmo antes de chegar no top 200 do ranking mundial, o Bellucci já foi chamado para representar o time Brasil na Copa Davis de 2007. Mas esse marco, de bater o top 200, ele alcançou jogando o Challenger de São Paulo. Ele conseguiu chegar nas quartas de final e conseguiu essa posição aí no ranking. Algumas semanas depois ele fez a sua estreia jogando um torneio ATP. Foi o Brasil Open, que era disputado na época na Costa do Sauípe. Ele acabou perdendo na primeira rodada. Mas, algumas semanas depois, Bellucci conseguiu sua primeira vitória de um torneio oficial da ATP, tirando o Challenger, jogando em Buenos Aires. Ele ganhou do austríaco Werner Eschauer por duplo 6-4. Nesse mesmo ano, Bellucci conquistou o primeiro título da sua carreira. Foi o Challenger de Santiago, no Chile. Ganhou a final do argentino Eduardo Schwank. 2008 foi o ano em que o Bellucci começou a dar um grande salto na sua carreira. Ele conseguiu entrar no top 75 do ranking mundial com uma sequência de Challengers. Bellucci se tornou um especialista de Challengers nesse ano. Ele ganhou, na sequência, o Challenger de Santiago, que eu já falei, Florianópolis, Tunis, Rabat, Rimini e São Paulo. Conseguiu entrar pela primeira vez numa chave de Grand Slam em Roland Garros e deu um azar do caramba no sorteio. Enfrentou na primeira rodada ninguém mais, ninguém menos do que Rafael Nadal e acabou perdendo. Mas, algumas semanas depois, o Bellucci conquistou sua primeira vitória em Grand Slam jogando em Wimbledon. Ele ganhou do russo Igor Kunitsyn por 3-1. Em 2009, o Bellucci conquistou duas vitórias muito importantes contra grandes tenistas, além do seu primeiro título ATP. Ele chegou na final do Brasil Open, ganhando do Ferrero, o espanhol Ferrero, na chave até a final. Infelizmente ele foi vice-campeão, mas ainda em 2009 o Bellucci conquistou o seu primeiro título de um ATP 250 em Gstaad, na Suíça. Ganhou do alemão Andreas Beck na final. Só que a melhor partida que ele fez nesse torneio, a mais marcante, foi quando ele enfrentou o Wawrinka, que é suíço e estava jogando em casa. O Bellucci conseguiu a vitória contra um jogador que já foi top 10 do ranking mundial, inclusive já foi campeão de Roland Garros. Uma das principais vitórias da carreira do Tomás Bellucci. Em 2010, Bellucci conquistou o seu segundo título ATP, o ATP 250 Movistar no Chile. Ganhou do atual campeão, que tinha ganhado no ano anterior, Fernando Gonzalez, na chave até o troféu. E 2010 foi um ano que ficou marcado na carreira do Bellucci por grandes vitórias contra grandes jogadores. Vou passar uma lista para vocês. Ganhou de James Blake em Miami, Guilherme Garcia Lopes em Barcelona, Leonardo Mayer e John Isner em Roma, e conseguiu chegar nas oitavas de final de Roland Garros 2010, onde de novo enfrentou o Nadal e acabou perdendo. Mas todas essas vitórias, todos esses grandes resultados colocaram o Bellucci em 2010 na posição de 24 do ranking mundial. Essa é a melhor posição que um brasileiro já conseguiu no ranking desde o Guga, que foi o primeiro colocado. Algo histórico para o Brasil conseguir um tenista no top 25 mundial. 2011 começou muito bem para o Bellucci. Ele conseguiu uma vitória sobre Fernando Verdasco jogando no México. Foi a primeira vez que o Bellucci ganhou de um tenista top 10. Falei aqui da vitória contra o Wawrinka, só que o Wawrinka, quando o Bellucci ganhou dele, não era naquele dia, no dia da partida, um top 10 do ranking mundial.
Algumas semanas depois, jogando o Masters 1000 de Madrid, o Bellucci conseguiu a melhor campanha da sua carreira em um torneio de tênis. Ele ganhou nas oitavas de final de Andy Murray, naquela que o Bellucci disse numa entrevista um tempo depois que foi a melhor partida da sua carreira. Nas quartas de final, ganhou de Thomas Berdych, outro grande tenista, que era número 7 do ranking mundial no dia da partida, algumas posições atrás do Murray, que era número 4. E na semifinal, uma das partidas mais marcantes da carreira do Bellucci, contra Novak Djokovic. O Bellucci chegou a ganhar o primeiro set de 6-4, chegou a abrir 3-1 no segundo set, mas infelizmente tomou a virada para o Novak Djokovic. Esse resultado, apesar do Bellucci ter perdido, é impressionante, porque vale lembrar, quem conhece um pouco da carreira do Djoko sabe que 2011 foi o melhor ano da carreira dele. Djokovic fechou o ano de 2011 com diversos títulos de Masters 1000, 3 Grand Slams e estava construindo uma sequência de 44 vitórias consecutivas. Bellucci ter conseguido ganhar o primeiro set e ter chegado perto de confirmar a vitória é um grande feito da sua carreira, contra um Djokovic que, como eu falei, estava no ápice do seu tênis. Em 2012, o Bellucci conquistou o terceiro título da sua carreira, o bicampeonato de Gstaad na Suíça. E nesse mesmo ano ele jogou pela primeira vez contra o Federer. Já tinha jogado contra o Djokovic, já tinha jogado contra o Nadal e enfrentou o Federer em Indian Wells, acabou perdendo. E em 2013 o Bellucci conquistou aquela que, para mim, Rodrigo, é a principal vitória da carreira dele, pelo menos a mais heróica. A história, na verdade, começa em 2012, quando o Bellucci fez parte do time Brasil e contribuiu muito para o Brasil conseguir derrotar a Rússia e se classificar para o grupo mundial da Copa Davis, coisa que não acontecia desde 2003. O Brasil estava batendo na trave ali anos seguidos e em 2012, jogando contra a Rússia em São José do Rio Preto, em casa, o Brasil conseguiu essa histórica classificação. E aí, na primeira rodada do grupo mundial, o Brasil foi enfrentar os Estados Unidos fora de casa. O confronto aconteceu em Jacksonville e estava 2-1 para os Estados Unidos. Bellucci ia jogar contra John Isner e tinha que ganhar para o Brasil não ser eliminado do confronto. O Bellucci ganhou em 3-2 contra um John Isner jogando na quadra rápido e numa quadra coberta. Então, ganhar de um cara desse na Copa Davis, jogando no país dele, numa quadra que ele gosta e fechada, é um grande feito na carreira do Bellucci. Uma curiosidade interessante é que essa partida entre o Bellucci e o John Isner na Copa Davis de 2013 aconteceu em 3 de fevereiro de 2013, mesmo dia do Super Bowl que o Baltimore Ravens foi campeão. Infelizmente, o Brasil acabou perdendo o confronto por 3-2, mas essa fica para mim como a principal vitória da carreira do Bellucci. Em 2014, o Brasil Open sofreu algumas mudanças. Ele que era disputado na Costa do Sauípe até então e mudou para as duas sedes, ATP 250 em São Paulo e o ATP 500 no Rio de Janeiro, e o Bellucci marcou presença nas duas. Perdeu nas quartas de final de São Paulo para o Davi Ferrer e perdeu no Rio Open para o Rafael Nadal. Nadal que é uma grande pedra no sapato da carreira do Bellucci, né? Se enfrentaram 6 vezes e o Bellucci infelizmente perdeu as 6. Mas mais uma vez o Bellucci conseguiu classificar junto com o time Brasil, o Brasil para o grupo mundial da Copa Davis. O Brasil derrotou a Espanha por 3-1 no confronto que foi feito em São Paulo. Em 2015, o Bellucci ganhou o quarto e último título da sua carreira, tirando os Challengers e Futures. Foi também na Suíça, dessa vez em Geneva, também no Saibro. O Bellucci que chegou em 8 finais de ATP ao longo da sua carreira e todas no Saibro. Ganhou 4, perdeu 4. E em 2016, eu sei que você estava esperando eu falar disso aqui no vídeo. O Bellucci, jogando no Masters 1000 de Roma, depois de já ter ganhado do francês Monfils, que já é um grande feito, foi enfrentar Novak Djokovic e aplicou 6-0, meteu um pneu no Djokovic no primeiro set em apenas 24 minutos. Infelizmente, o Djokovic ressurgiu das cinzas e acabou virando a partida. Só que eu tenho certeza que esse 6-0 que o Bellucci meteu no Djokovic está marcado na história. Afinal, você me fazer 6-0 Djokovic, um dos 3 maiores tenistas da história, não é para qualquer um, e o Bellucci conseguiu um feito raríssimo. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Brasil foi representado pelo Bellucci. E adivinha para quem ele perdeu? De novo, Rafael Nadal. De lá para cá, a carreira do Bellucci deu uma boa esfriada. Ele até conseguiu alguns resultados importantes, chegou na final do ATP de Houston, jogou alguns torneios de dupla, chegou a bater semifinal e tal, mas não conseguiu repetir os mesmos resultados dos anos anteriores. Até que agora, em 2023, no Rio Open, o Bellucci decidiu encerrar sua carreira, se aposentar. Fecha sua história no tênis
uma galeria de feitos bem legais. 4 títulos de ATP, vários challengers para contar a história e, para mim, a parte mais legal, vitória contra grandes jogadores de renome no mundo do tênis. Olha só a lista de jogadores que o Bellucci já venceu. John Isner, Nishikori, Ferrero, Wawrinka, Monfils, Berdych, Gonzalez, Murray e outros grandes jogadores. Para você ganhar de todos esses caras, é claro que você tem que ser um tenista com habilidade. Um jogador especialista no saibro, com um dos melhores forehands que eu já vi, já tive a oportunidade de ver o Bellucci jogando pessoalmente. O forehand dele, posso falar para vocês que é algo realmente diferenciado. Um jogo clássico de canhoto. Tomás Bellucci representou muito bem o Brasil no ranking do tênis mundial ao longo de todos esses anos. Por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo terça que vem. Falou?